Quando nós somos afrontados, o velho homem quer voltar à ativa. Comigo não, comigo é na peixeira. Comigo é no muque, é na mão, é no braço. Qual a sua reação quando você é afrontado? Qual a sua reação quando você é provocado? Qual é a sua reação? O que sai da tua boca quando você é afrontado? Eu não sei, alguém mexe com ouro aqui? Alguém conhece, é especialista em ouro ou conhece um pouco de ouro? Ninguém conhece? Não? Não conhece um pouquinho, Marcelo? Nós temos ouro quantos quilates? 18? Não, 21 acho que não tem. 24? Tem 21? Não. Não, 24. Tem 16, que eu sei. Tem 18, Marcelo? 18. 24. É isso? 14 tem também, não? Não? Tem também? Tem. É o mais ruim. É. Então vamos colocar assim, nós temos ouro, 14 quilates, 18 quilates e 24 quilates. Pronto. Ok? Eu te pergunto, quando o ourives pega o ouro e joga no fogo, é porque ele não gosta do ouro? Pelo contrário. Ele gosta tanto do ouro que quando ele joga, pega essa revelação agora para você. Quando o ouro é jogado no fogo, é para valorizar muito mais o ouro. O que eu quero dizer com isso? Quanto menos impureza, maior valor. Quando você for jogado na prova, não é porque Deus não te ama. Quando você está passando pelo vale da sombra da morte, quando você está passando num deserto, quando você está passando por lutas e dificuldades, entenda uma coisa, ei, Deus está purificando o ouro, porque Deus quer que você entenda que você é algo valiosíssimo nas mãos dele. Eu fui estudar um pouquinho, meu filho, é um pouquinho. O ouro mais puro que tem é o de 24 quilates, 100% puro. O ouro de 18 quilates, ele tem 25% de impureza. Eu quero dizer para você, essa pessoa que está do seu lado é ouro de quantos quilates? 18? 16? 24? Vou melhorar a pergunta, Daniel, né? Vou melhorar a pergunta, Daniel. Você quer ser ouro de quantos quilates? Estou profetizando, né? 24. 24 quilates? Quem mais quer ser ouro 24 quilates? Você sabe o que você está pedindo? Sabe? Então tá bom. Para que você seja o ouro 24 quilates, é 100% puro. Não pode ter impureza. E quais são as impurezas que hoje andam ao nosso lado? Palavras torpes, pensamentos impuros, pecados, murmuração. Querido, isso não é ok. O pecado pode no sentido de estar liberado. Pode no sentido que de repente você descuidou. Mas o pecado não pode te dominar. A Bíblia diz, vocês não são escravos do pecado. Você não pode mais ser escravo do pecado. Tem práticas, queridos, de pessoas que elas começam a entrar numa cadeia, numa prisão tão terrível, que ela continua praticando, e ela não consegue sair, porque ela sabe que está errado, ela sabe que é pecado, mas ela continua. Essa noite Deus desatou, abriu cadeias para pessoas saírem dessa prática. Pessoas que estavam viciadas em algumas atitudes, em alguns pensamentos, em algumas coisas. Deus desatou. Mas cuidado. Não seja como o cão que volta para o seu próprio vômito. Deus tirou você. Interessante que Jó, queridos, tem tanta coisa para falar. Interessante que foi preciso Deus tirar algo de Jó para que pudesse a cegueira sair dele. Deus teve que tirar, teve que permitir que fosse tirado
Hoje, no âmbito profissional, pontos de melhoria que eu quero falar para você. Antigamente era assim, olha, você precisa arrumar isso, consertar aqui, você está fazendo errado isso. Antigamente era assim. Hoje não, são pontos de melhoria. Jó tinha alguns pontos de melhoria na vida dele que precisava dar uma ajustada. Interessante que ele diz que Jó, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ainda existem algumas discussões, né? Quem escreveu o livro de Jó, quem, né? Na verdade, eu não sei quem escreveu o livro de Jó. Mas eu sei que ele foi escrito. Alguns dizem que é alegoria. Alguns dizem que é uma palavra, uma história que nunca aconteceu. Eu creio que aconteceu. Ô pastor, mas tem um que é o Senhor da testemunha de Jó. Ele tá falando de alguns profetas. Exatamente. Daniel, É por isso que eu sei que aconteceu. Alguns historiadores dizem que era apenas uma alegoria, uma história, um fantoche não, uma história da carochinha. Agora, preste atenção, Jó 1,18. Eu quero que você olhe com uma outra ótica. Jó 1,18. Eu vou te mostrar qual. Eu quero mostrar, Juliana, pontos de melhoria para Jó. E que talvez, Rebeca, esses pontos de melhoria possam servir para você também. Possam servir para você, para nós. Jó 1,18. Lê para mim alguém que tem uma voz bonita. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Aí. Os filhos e filhas estavam onde? Num banquete. Ok. Onde estava sendo esse banquete? Você já parou para pensar nisso? Eu vou te explicar. A cultura, queridos, daquela época, todos os filhos se reuniam na casa do pai. Todos os filhos se reuniam, era uma cultura. Só se podia reunir na casa de um irmão, e no caso do irmão mais velho, quando na ausência do pai ou na morte do pai. Esses filhos, eles estavam reunidos na casa do irmão mais velho. Isso me dá indícios, isso me faz entender que Jó era um pai ausente. Pegou? São essas coisas que eu começo a ler, eu falo, Deus, tem coisa aqui nesse negócio. Então, o primeiro ponto que eu creio que Jó precisava melhorar é que possivelmente aqui, pelo texto que ele me dá base para falar isso, né, Paulo? Pelo fato da cultura dizer, olha, todos os filhos se reúnem na casa do pai, não se reunia na casa de filho, a cultura. E eles se reuniram na casa do filho mais velho. Isso me dá a entender o primeiro ponto de melhoria. Jó era um pai ausente. Aí eu pergunto para você, e você? Você tem sido presente na tua família? Você tem sido presente na tua família? Aqui? Você tem sido presente? Porque o fato da ausência de Jó na família fez com que ele passasse provas terríveis. Fez com que ele perdesse coisas para poder ganhar outras. Será que Deus vai precisar fazer com que você perca algumas coisas para você acordar? Ou você já pode acordar antes que aconteça algo de pior? Não estou ameaçando, eu estou te alertando. Essa noite Deus está falando, ei, você precisa ser mais presente. Você precisa ser mais presente. O segundo ponto de melhoria, eu não vou demorar. Jó capítulo 2, versículo 9. Diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Querido, que mulher é essa? Que mulher é essa?
Misericórdia. Pior que goteira. Querido, entenda uma coisa. Eu percebo aqui que o casamento de Jó já não estava lá essas coisas. Na versão original, ele não diz assim, eu acrescento uma palavra. E aí muda muito. Na versão original diz assim: amaldiçoa a teu Deus e morre. Muda. Porque quando diz amaldiçoa a teu Deus e morre, significa que o Deus é dele e não dela. Significa que existia ali um jugo desigual. Ele servia a Deus, mas ela não. Querido, como um casamento vai prosperar se não houver um coadunar, um casamento, né? Pastor, mas a minha esposa ainda não é convertida, mas ore para ela ser. O meu marido ainda não é, mas ore para ele ser. Em nome de Jesus. O segundo ponto, querido, o casamento. O seu casamento tem que estar alinhado, linkado, ligado em Deus. Porque aqui a gente consegue pegar esse indício, né, Christopher, no qual o casamento estava... Não falei, Christopher, que o casamento está ruim, não. Né? Eu estou falando que, né, às vezes eu falo o nome da pessoa, a pessoa fala assim, o pastor está falando de mim. Não, o casamento de vocês está uma bênção. Né? Esse bebezão está chegando aí, em nome de Jesus, né? Daqui 4 meses, chega, 4 meses. Amém. É tão bom, né? Uma criança. Tem mais gente grávida aqui, não? Fala Deus. Não? Tem? Vocês sabiam que a Jéssica Moreirinho está grávida, não? Ela não sabe. Era para falar? Não, mas ninguém tá vendo. Já era. Tá filmando, né? Se era surpresa, Não, mas não era surpresa, não. Sabe por que não era surpresa? Porque Deus já tinha revelado que ela ficaria. Amém? Ele já tinha falado. E Deus falou assim, olha, 2019 você vai ter um bebê. Aí Deus fez as contas, falou, bom, para ela ter em 2019, tem que engravidar agora para nascer em 2019. Queridos, Deus ainda fala na nossa geração. Eu não sei se você entende isso. Deus ainda fala. Ainda existem os profetas de Deus. Ainda existe. Segundo ponto de melhoria, casamento. Terceiro ponto de melhoria, Jó 3. Meu Deus do céu. Eu quero que você veja uma outra perspectiva do livro de Jó. Eu quero que você veja de uma forma diferente. Porque sempre a gente viu ao passando. Eu quero que você entenda por que Jó precisou passar tantas lutas, tantas dificuldades e onde ele chegou. Terceiro ponto. Jó 3, capítulo 3, versículo de número 11. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Olha só o que Jó está falando. Ele falou assim, rapaz, por que eu não morri, Deus? Por que o Senhor não me matou? Porque me recebeste os joelhos, e porque os peitos me amamentaram? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso em mim. Querido, aqui nós vemos um quadro terrível de depressão profunda. Ao ponto de Jó, Jéssica, falar assim, por que eu não morri quando eu nasci? Para quê? Porque os peitos da minha mãe não se secaram para que não me amamentassem. Porque assim eu já estaria no repouso, já estaria no jazido, né? Jazido, eu já estaria morto. Querido, olha só o estado de depressão desse homem. Aqui nós vemos aqui uma tendência depressiva muito grande. O que você faz, como você reage quando a prova te aperta. O que você faz, querido, quando as coisas não acontecem do jeito que você queria que acontecesse. Qual é a tua reação? Deus essa noite está dizendo para você, é hora de crescer, de amadurecer. É hora de você entender, querido, em nome de Jesus, que as coisas não acontecerão apenas somente como você quer, mas como Ele quer, no tempo dEle, do jeito dEle, onde Ele quer. Eu quero que você entenda essa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Para de se frustrar com Deus. Deus não fez do jeito que eu queria. E quem disse que o jeito que você queria era o melhor jeito?
Será que você está disposto a realmente, né? Quando fala lá em Mateus capítulo 6, né? O Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Será que você fala de coração? Ei, presta atenção. Quantas vezes você já não orou o Pai Nosso? E você disse, seja feita a tua vontade. E aí quando Deus fala assim, tá bom, vou fazer. E Ele vai mexer, você começa a reclamar, murmurar. Começa a se contorcer. Deus é Pai. E se você é filho, Ele quer o melhor para você. Fica tranquila, fica tranquilo. Você vai crescer, você vai prosperar. Deus vai te dar saúde. Deus vai te dar saúde em nome de Jesus. Terceiro ponto que Jó precisava melhorar. Tendência depressiva. Eu não quero que você levante a mão, mas quantos já não tiveram depressão e desejaram morrer, desejaram a morte? O problema da depressão é que quem nunca teve acha que é frescura. Quem nunca teve acha que é frescura. Eu nunca tive, mas eu fui estudar e eu percebi que não é frescura. Porque eu já tive na minha família pessoas que tiraram a vida por causa da depressão. É terrível. A pessoa, ela quer levantar, mas ela não consegue. Ela não consegue. Eu preguei quarta-feira aqui, Salmo 77. A minha alma, ela não tem forças para superar, para reagir. Mas eu conheço alguém que pode curar qualquer depressão. Pastor, mas depressão é patológico? Ou é psicossomático? Ou é pneumossomático? O que é essa doença? É física? É da alma? Ou é espiritual? Querido, eu conheço um Deus que Ele cura, seja da alma, seja do físico, ou seja do espiritual. Seja qual for a raiz ou a natureza dessa doença, Deus pode curar. Deus é um Deus que tem solução para o teu caso. Deus pode tirar você da onde você estiver, do fundo do poço, arrancar você de lá e colocar, como diz Davi, Ele me tirou do lamaçal do pecado, do lago de lodo e me fez assentar entre os príncipes. Uau! Teu lugar não é no lodo, teu lugar é com os príncipes. Meu Deus do céu, eu acho que eu não vou conseguir encerrar essa palavra hoje. Quarto ponto que ele precisava melhorar. Jó 3, 25. Jó 3, 25. Diz assim: porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Eu entendo aqui que Jó, ele morria de medo de ser pobre, morria de medo de perder a família e morria de medo de ficar doente. A Bíblia me dá base para isso, amém? Amém ou não amém? Porque ele está dizendo que aquilo que eu temia aconteceu. E o que aconteceu? Perdeu tudo. Perdeu a família e ficou extremamente doente. Querido, você precisa tomar cuidado, presta atenção. Você precisa tomar cuidado. Você não pode deixar o medo tomar conta da tua vida. Sabe aquele momento que você fica assim, com medo de acontecer algo com teu filho? Tira esse medo do teu coração. Entenda, medo é uma coisa, cuidado é outra. Porque às vezes a criança vai para a escola, a mãe fica apavorada em casa. Meu Deus do céu, meu filho, Senhor amado, tem que orar, tem que clamar, claro, mas eu estou falando daquele extremo. Medo do marido não voltar mais depois que ele vai para trabalhar. Ele volta, né?
Medo de repente, aquela caderneta de poupança que você tem, né, Roberto? Cheio da grana. Medo de voltar um colo da vida aí e pegar tudo. Medo de carro ser roubado, medo de entrar em casa, medo. Querido, em nome de Jesus, Deus é o Deus que cuida. Salmo 127 diz o quê? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia ela. Em vão. Você pode, querer estar cercado de policiais, cercado de PM, do BOP, da rota, seja o que for. Se Deus não estiver ali, você está vulnerável da mesma forma. Então, queridos, nós vemos aqui 4 pontos de melhorias que Jó precisava arrumar, consertar. E o interessante, querido, até o capítulo 3, mais ou menos, você vai ver o Jó perseverando. Não, falas como uma louca. Não, Deus sabe. Mas depois do capítulo 3, você vai ver um outro Jó. Um outro Jó reclamando. Um Jó falando, Deus, por que o Senhor me matou? O Senhor não me matou. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Aí a Bíblia diz que vieram 3 amigos com ele. Os 3 amigos ficaram, no começo estava até bom. Elifas, Bildade e Zofar. Elifas, Bildade e Zofar. Os 3 amigos chegaram nele. Ficaram 7 dias. Mas entenda, a Bíblia diz que Jó estava lá, eles chegaram, ficaram 7 dias do lado de Jó, sem abrir a boca. Aí você pode analisar, puxa, eles eram amigos mesmo. Mas eu te pergunto, uma pessoa em depressão, quase morrendo, querendo morrer, chega 3 amigos, fica do lado dele olhando para ele sem abrir a boca, isso ajuda ou piora? Só que entenda, sabe o que Elifas faz? Elifas chegou num momento e falou assim, eu até anotei para não esquecer. Elifas falou assim, não adianta você ser fiel, para de confiar nesse Deus. O amigo. Aí Bildade chegou e falou assim, você está em pecado. Querido, quantas vezes a pessoa está passando por prova e vem um Bildade da vida e diz, você está passando porque você está em pecado. Analisa a sua vida, pensa bem. Às vezes a pessoa está chorando no mover de Deus, aí a pessoa vem, Senhor, perdoa os pecados dela, perdoa os pecados dele. Querido, em nome de Jesus, cuidado para você não ser o Bildade da vida. Aí chegou Zofar. Zofar chegou e falou assim, Jó, você é uma pessoa má, por isso você está passando por isso. Olha os amigos dele, Ronaldo. Sabe o que significa Elifas? O Senhor é o seu tesouro. Sabe o que significa Bildade? Confusão. Sabe o que significa Zofar? Pássaro, pardal, que tem um significado de sonhador. Ou seja, ele tinha um amigo rico, um amigo só entrava em confusão, só arrumava confusão, e um amigo sonhador. Acho que todo mundo tem um amigo assim, né? Você tem algum amigo que só entra em confusão? Sabe aquele amigo que você tem que pegar no braço? Rapaz, embora, sai daí. Né? Será que a gente tem aqui na igreja, né? Um amigo rico, um amigo que só entra em confusão, um amigo sonhador? Esses 3 amigos aqui, que eles eram para ajudar e acabaram atrapalhando, acabaram dificultando tudo a vida de Jó. Mas o que eu acho fantástico, queridos, Lucas 22, 31, abre para mim, Cláudio. O que eu acho fantástico é que quando você vai passar pela prova, deixa eu ler, eu vou explicar para você, eu vou te dar base, já estou encerrando. Lê para mim. E disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos criadar como trigo, cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aí, você pegou? Não, você não pegou. Pedro, Jesus falou, Satanás, ele quer cirandar para destruir você.
mas eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça. Querido, se sou eu e você, sabe o que a gente faz? Em nome de Jesus eu repreendo Satanás agora. Todo demônio sai agora, em nome de Jesus. A gente tem a tendência de repreender o diabo. Jesus não fez isso. Jesus fez o quê? Jesus falou assim: Pedro, eu não vou te livrar dessa não, mas eu vou pedir para que Deus te dê força para passar por essa. Você precisa pegar isso, porque tem problemas, situações na sua vida que Deus não vai te livrar, mas Ele vai te dar forças e condições para você passar por isso. Tem Getsemane, querido, que é só você que vai passar. Os discípulos vão ficar num canto, os mais chegados no outro, mas você vai ter que enfrentar sozinho. Você precisa entender, mas Deus, Ele vai te dar força, estratégia. Jó teve que passar por situações que só ele podia passar, mais ninguém. Pedro entendeu isso. Tanto é que Pedro entendeu quando ele escreve a carta lá em 1 Pedro 5,8. Ele diz o quê? Cuidado, fique esperto, porque Satanás, o vosso adversário, anda em derredor, bramando. Ele entendeu. Sabe por que ele falou isso? Ele falou assim: olha, Satanás anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E eu creio que ele falou assim: experiência própria. Eu passei por isso. Eu vi vencer isso. Porque quando Jesus falou que Satanás ia me cirandar, sabe o que eu falei? Estou disposto a ir até a cruz contigo. Se precisar, eu morro contigo. E ele foi lá e negou Jesus. Eu estou encerrando. Mas querido, eu preciso que você entenda isso. E eu vou encerrar dizendo que a maior influência que Jó recebeu foi de um demônio, de um principado chamado Leviatã. Esse Leviatã, ele trabalha muito na área do orgulho das pessoas. Se você não realmente não ficar ligado, linkado em Deus, Leviatã, ele pode não entrar em você, mas ele pode influenciar você. Não se deixe ser influenciado por Leviatã. Existe um Leviatã, um principado. Está filmando, né? Existe um Leviatã, um principado aqui na Vila Maria, que Deus já me deu uma visão dele. Leviatã, ele é como um crocodilo grandão. E esse que eu vi aqui na Vila Maria, ele andava exatamente no meio da avenida, nessa ilhinha. O canteiro ali, a ilhinha. Ele andava exatamente. Eu não vou falar onde é a casa dele, né, que está filmando. Mas Deus me mostrou ele entrando na casa dele. E ele andava, ele era muito gordo. Um crocodilo, um alligator, né? Ele andava assim, bem tranquilo. Tipo assim, esse bairro é meu, ninguém toca. Mas eu estava orando hoje, sabe o que Deus falou? Esse principado está perdendo as forças. Porque a igreja decidiu se levantar. A igreja decidiu sair das quatro paredes e proclamar e guerrear. E esse principado está perdendo forças. E quando Deus me deu essa visão, que ele indo para a casa dele, ele ia, entrava na toca dele, virava, sentava, deitava e ficava com a cabeça para fora, só para olhar tudo aquilo que teoricamente era dele. Em nome de Jesus, a Vila Maria do Senhor Jesus Cristo. Esse Leviatã, queridos, é um demônio. Por que Leviatã entende? Algumas pessoas falam que é uma cobra, outros falam que é um crocodilo, porque o Leviatã no original significa aquele que se enrola, né? Então, pelo significado, aquele que se enrola, as pessoas entendem que seja uma cobra. Aí eu falei, Deus, mas será que não é uma cobra? Aí Deus me fez lembrar do National Geographic, que eu assisto sempre, né? É assim que fala? O giro. Todo crocodilo, quando ele pega a presa, né? Ele pega e começa a girar. Aí eu falei, entendi, Deus. Por isso, queridos, é bom você assistir algumas coisas, que isso te ensina a interpretar outras no mundo espiritual. Então, queridos,
interessante é que Jó, ele tinha essa influência. Tem um versículo, eu não anotei aqui, Jó 41, fala exatamente sobre isso, sobre esse Leviatã, que precisava ser realmente esmagado. Aí lá no Salmos de número 74, deixa eu abrir aqui, Salmo 74, 14, eu vou encerrar. Nós vamos ainda nos deliciar com a cantina. Aqui, ó. Olha só. 74, 14. Fizestes em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Ei, deixa eu te falar, a cabeça do Leviatã será esmagada, a cabeça do Leviatã, querido, será destruída, em nome de Jesus. Essa noite Deus está denunciando, para que nós possamos nos levantar, para que nós possamos realmente orar, clamar, interceder, e entrar em guerra, e peleja. Esse principado vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse Leviatã que traz orgulho, esse Leviatã que faz com que a pessoa entenda, olha só o pensamento de uma pessoa influenciada por Leviatã. Ela diz assim: eu estou certa e todo mundo está errado. Leviatã faz assim. Leviatã é assim, né? Umas frases de Leviatã diz assim: a justiça própria. Eu escrevi assim. E justiça própria, o que é? Por que estão fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. Justiça própria é você olhar para dentro de si e você nunca achar que você está errado e falar: eu não mereço ouvir isso. Eu tenho aprendido, eu conversei com uma pessoa semana passada, e aí eu estava falando algumas coisas, e aí essa pessoa falou assim: olha, pastor, eu aprendi a sempre quando eu ouvir uma crítica que me machuca, eu pego essa crítica, não deixo me machucar, mas eu analiso o que eu posso melhorar por causa dessa crítica. Por exemplo: ah, pastor, você demora muito na pregação. Então eu vou me analisar, será que eu não estou demorando muito? Ah, pastor, você pula muito quando você ministra louvor. Será que eu não estou pulando demais? Eu vou tudo que ele entenda. Porque muitas vezes a nossa tendência é contrapor, né? E eu pulo o quê? Está pensando que é o quê? Não, tudo eu me autoanaliso. Então eu quero te dar um conselho. Se autoanalise quando alguém criticar você. Faça uma autoanálise. Ah, você fala assim, você fala assado, você faz isso, você faz aquilo. Faça uma autoanálise. Porque você vai crescer muito. E quando você chega em Jó capítulo 42, ele diz assim, eu vou ler o primeiro, eu queria ler o último, mas eu vou ler o primeiro. Ele diz assim: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos será frustrado. 2. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas se ele não tinha pecado, por que ele se arrependeu? Porque ele tinha pecado. Mas, pastor, Deus fala assim para Satanás: vês o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, temente a mim. Ele era tudo isso, mas era um homem que tinha pontos de melhoria. Talvez você seja um pastor, um ministro, um intercessor. Talvez você seja um membro, um diácono, futuro presbítero, alguma coisa assim. Eu quero que você se autoanalise e veja quais os pontos de melhoria você precisa ter. Porque senão você nunca vai crescer. Jó entendeu. Ele entendeu: tu podes todas as coisas. Ele entendeu que todos os planos de Deus vão acontecer.
Ele entendeu, falei coisas que não deveria ter falado. Ele entendeu que realmente ele não conhecia a Deus e por isso ele se arrependeu. E no 42:7 diz: e Deus mandou chamar Elifas, Bildade e Zofar e os repreendeu. Cuidado com o que você fala para aquela pessoa que está passando por uma prova. Você dará conta daquilo que você falar. Ah, você está assim, sabe por quê? Porque você deve ter feito isso. Cuidado. Feche seus olhos. Eu quero que nessa noite você possa entender que assim como Jó precisou passar por provas, Deus te colocou em algumas provas, não para te destruir, não para acabar com você, mas Ele te colocou em prova para que você seja abençoado, para que você cresça, para que você conheça a Ele de fato e de verdade. Deixa Deus ministrar no seu coração durante esses minutos. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Eu não falei a história de Jó. Deixa eu abrir o jogo para você. Feche seus olhos aí. Eu não falei a história de Jó, eu falei a sua história. Eu falei a tua vida. Porque você está passando provas e lutas e você tem se questionado. Você tem falado: Deus, mas por que essa dificuldade? Por que essa luta toda, Deus? Por quê? Deus está dizendo para você: filho, eu quero que você melhore. Filho, eu quero que você cresça. Filho, eu quero que você largue o pecado. Assim como Jó reconheceu, reconheça hoje a tua fragilidade, o teu erro, o teu pecado, para que você não apenas ouça falar de Deus, mas que você possa o conhecer em espírito e em verdade, em nome de Jesus.